Boa tarde a todos. Nós dividimos a nossa apresentação em duas partes. Eu venho apresentar portanto, a situação de fragilidade social e económica. Depois haverá um outro colega que virá apresentar outra temática também. Tem falta de hábito, sabes? Obrigada. Acho que sim. Não caiu? Está bom. Obrigada. Então, situações de fragilidade social e económica. É só olhar à nossa volta, não é? Estamos rodeados de pessoas em situações frágeis, quer mentalmente, psicologicamente, financeiramente, profissionalmente, enfim. O grupo, então, tentou identificar as seguintes situações que nos rodeiam e começámos por identificarmos a inclusão dos migrantes, saúde mental, pobreza envergonhada, suporte familiar ou falta de suporte familiar e a falta de sentimento de pertença que hoje em dia tantos têm. Tanta gente sente este sentimento, falta de sentimento de pertença à família, a solidão dos idosos e dos doentes, a literacia financeira, acolhimento ou falta de acolhimento, as pessoas sentem-se realmente, é uma fragilidade que nós sentimos, que identificamos como sendo a falta de acolhimento ao outro, e a formação. Depois vimos aqui que verificámos ou constatamos que o tempo, e aqui o tempo, entendido como tempo físico, tempo emocional, tempo psicológico, estará um pouco na base destas fragilidades todas. As famílias, e permitam-me, eu trabalho com crianças e, portanto, lido com famílias há muitos anos, e também sou família, dada as exigências profissionais atuais, o trabalho por objetivos, o ter que pagar a conta ao fim do mês, o ter que ir ao supermercado ter dinheiro para levar comida para os filhos, o ter que ter uma casa digna, muita gente, infelizmente, todos nós sabemos a polémica da habitação atualmente, e sobretudo nos jovens, tudo isto leva a que as famílias não tenham o tempo necessário, tempo físico real, porque profissionalmente é-lhes exigido muito o tempo físico, portanto, e também depois emocional, psicológico, porque chegam ao fim do dia exaustas do trabalho, para depois ter capacidade para estar com tempo de qualidade com os seus filhos, ou com o esposo, ou com a esposa, ou com os pais, ou com os sogros, enfim, seja com quem familiar, com os familiares e até com o outro, sem ser com a família. Portanto, aqui a questão do tempo nos pareceu que estava na base, e é claro que isto tem a ver, isto é um problema macro, porque isto tem a ver com a base sociológica das sociedades, nas políticas sociais em que a sociedade assenta os seus pilares. Havia alguém que eu conheço que decidiu, pronto, também não me vou aqui, mas ir um bocadinho contra a corrente disto tudo, mas chegou um momento em que percebeu, mas eu tenho uma filha para criar, eu preciso ter um emprego, e portanto teve que aqui entrar também no sistema. Depois podemos também questionar, mas eu posso e devo discernir o que é essencial, porque nem tudo o que é urgente é importante, e nem tudo o que e nem tudo é prioritário. Portanto, eu tenho que aqui criar prioridades e responder às prioridades. Só que, infelizmente, na sociedade em que vivemos e na estrutura em que estamos aqui envolvidos nisto tudo, muitas vezes não conseguimos decidir-nos e só por aquilo que é prioridade para nós,
porque de facto os filhos precisam da mesa posta, enfim, há uma série, a conta da luz é preciso ser paga, há uma série de questões. E, portanto, esta questão pareceu-nos pertinente, e porque está na base de todas depois as outras fragilidades. Depois vem o problema da saúde mental, da pobreza envergonhada, que, enfim, depois aqui há aqui uma má gestão financeira, do suporte familiar e da falta de acolhimento. Não me sinto acolhida, também não acolho, ou não acolho, também não. Enfim, tudo isto, assim, nós conversamos. Vimos depois que quais eram que soluções, então, podíamos encontrar como resposta a estas fragilidades tão atuais. Em primeiro lugar, a formação. Formação humana e espiritual de cada pessoa. A questão dos valores na nossa sociedade, que estão tão invertidos. Pronto. Portanto, a formação humana e espiritual de cada pessoa. Eu formo-me, educo-me, para depois poder ajudar o outro, a poder educar. Não é? Eu não posso dar se não tenho. E então dos agentes pastorais, ou dos agentes, nós que estamos fazemos parte de uma comunidade, é fundamental. A nossa formação humana e espiritual. Que começa em casa, efetivamente, com as crianças. Só como eu também já referi, muitas vezes as pessoas nem têm formação, os pais não têm formação, as famílias nem têm formação, nem têm tempo, nem capacidade, nem enfim, tanta para ajudar as crianças, educar as crianças, educar os filhos, e depois encontramos como encontramos. Mas, diz, falta. Olha, desculpa. Eu sou muito... É 7 minutos? Ai, não sabia. Pronto. Então, mas é então. Desculpa. Olha. Eu envolvi-me nisto. Isto é alguma coisa que me diz muito. Pronto. Então, a formação. Depois vimos... Então, mas eu vou ser muito rápida. Na inclusão aos migrantes. A criação de espaços físicos de acolhimento. Criação de eventos que envolva estes migrantes e que os faça sentir integrados, como, por exemplo, festas, celebrações, mesmo que sejam celebrações ecuménicas. E depois temos a questão da pobreza envergonhada. Aqui é outra questão também que acho que é importante, sermos sensíveis a este ponto, e aqui cabe muito aos catequistas, professores, vizinhos, detectarem com alguma sensibilidade situações de pobreza, não julgar e respeitar. O suporte familiar, a questão do solidão dos idosos, criar aqui um sentimento de vizinhança e uma relação tu a tu, que possa ajudar, e isso é uma relação próxima e disponível, para que nos possamos ajudar. Também a criação de parcerias com outras organizações externas, facilitar, criar dinamismos de interação de jovens e idosos, que já foi também falado aqui hoje. Também falámos a questão dos recasados, haver aqui um acolhimento e uma capacidade de ajuda a recasados, divorciados, mães solteiras, até na sua forma de esclarecer algumas dúvidas, até mal-entendidos possa haver. E, por último, há muitos, e que foi também salientado, que há muitas pessoas que desconhecem apoios sociais existentes na sua própria paróquia. Tenho dito, e peço desculpa.